Seja bem-vindo ao canal Mundo do Saber e uma honra ter você consumindo esse conteúdo. Lembre-se, aqui é onde a fé encontra o entendimento. Você já percebeu como as palavras podem construir ou destruir vidas? Como uma simples frase pode curar uma alma ferida ou aprofundar uma dor? A Bíblia nos ensina uma verdade poderosa. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Diz Provérbios 18:21. Pense em quantas vezes você já se sentiu machucado por palavras duras ou, sem perceber, lançou palavras negativas sobre a sua própria vida. Será que realmente entendemos o impacto que nossas palavras têm no mundo espiritual e no nosso dia a dia? No vídeo de hoje, você vai descobrir como as palavras que você declara moldam sua vida, segundo os ensinamentos da Palavra de Deus. Vamos explorar como transformar nossa fala para atrair bênçãos, fortalecer nossa fé e viver de acordo com os propósitos divinos. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode mudar sua forma de falar e, consequentemente, mudar sua vida. O poder espiritual das palavras. Desde o início dos tempos, Deus nos mostrou que as palavras carregam um poder extraordinário. Elas não são apenas sons ou expressões vazias. Elas têm peso no mundo espiritual e moldam a realidade ao nosso redor. Deus criou tudo pela palavra. Se voltarmos ao primeiro capítulo da Bíblia, vemos que Deus criou o universo simplesmente falando. Ele não usou ferramentas ou matérias-primas. Ele declarou, e tudo passou a existir. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. Isso nos ensina uma verdade fundamental. A palavra tem o poder de gerar vida, transformação e existência. O próprio Deus escolheu a fala como instrumento de criação. Se fomos feitos à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:27, isso significa que nossas palavras também têm poder. Agora pense, se a voz de Deus criou o universo, o que as suas palavras estão criando na sua vida? Jesus. O poder da palavra em ação. No Novo Testamento, Jesus nos dá inúmeros exemplos do poder das palavras. Ele não apenas falava, ele transformava realidades com o que dizia. Jesus curou apenas com palavras. Para o centurião que pediu ajuda, Jesus disse, vai, e como creste, te seja feito. E o servo foi curado na mesma hora. Mateus 8:13. Para o paralítico, ele disse, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E imediatamente o homem foi curado. Mateus 9:6. Jesus acalmou a tempestade com palavras. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos 4:39. Jesus trouxe mortos de volta à vida apenas com palavras. O exemplo mais impressionante talvez seja a ressurreição de Lázaro. Após 4 dias no túmulo, bastou uma frase de Jesus para que a morte fosse vencida. Lázaro, vem para fora. João 11:43. E Lázaro reviveu. O que isso nos ensina? Que nossas palavras não são apenas expressões, mas possuem influência direta sobre o mundo espiritual. As palavras definem o nosso destino espiritual. A Bíblia nos mostra que até a nossa salvação está ligada à confissão da nossa boca. Não basta apenas crer no coração, é preciso declarar. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Isso significa que o que falamos pode determinar nossa eternidade. Quando confessamos Jesus como Senhor, algo acontece no reino espiritual. A salvação é ativada em nossa vida. Agora, reflita. O que você tem declarado sobre si mesmo,
Suas palavras refletem a fé ou expressam dúvida e medo? O que você tem dito a Deus? Você tem liberado palavras de vida ou de derrota sobre sua própria caminhada espiritual? Muitas vezes, sem perceber, falamos palavras que vão contra as promessas de Deus para nós. E como vimos até aqui, as palavras têm peso, têm poder. Por isso, é essencial aprender a usar esse poder da maneira correta. No próximo trecho do vídeo, vamos falar sobre como as palavras podem curar ou destruir e como podemos transformar a nossa fala para alinhar nossas palavras com os propósitos de Deus. Palavras que ferem versus palavras que curam. Se palavras têm poder, então precisamos compreender algo essencial. O que falamos pode gerar vida ou morte, bênção ou maldição. Quantas vezes você já disse algo sem pensar e depois percebeu o impacto negativo daquelas palavras? Ou já sentiu o peso de palavras duras que alguém lançou contra você? A Bíblia nos adverte claramente sobre isso. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Tiago 3, 5, 6. Essa passagem nos mostra que a língua pode ser um instrumento de destruição se não for controlada. E muitas vezes não percebemos que estamos destruindo nossa própria vida com as palavras que falamos. O perigo das palavras negativas. Você já parou para analisar o que fala no dia a dia? Existem frases que parecem inofensivas, mas carregam um peso espiritual destrutivo. Frases comuns que trazem maldição para a nossa vida. Eu nunca vou conseguir. Você está profetizando sua incapacidade. Minha vida é um fracasso. Você está declarando derrota sobre si mesmo. Nada dá certo para mim. Você está alinhando sua vida com o fracasso. Eu sou burro, sou incapaz, sou um erro. Você está reforçando mentiras sobre sua identidade. Esse casamento nunca vai melhorar. Você está decretando o fim da sua relação. Essas frases não são apenas palavras soltas. Elas moldam nossa realidade. Palavras liberam forças espirituais e muitas vezes o inimigo usa nossas próprias declarações contra nós. Jesus disse algo muito forte sobre isso. Eu lhes digo que no dia do juízo todos terão de prestar contas de toda palavra inútil que tiverem falado. Mateus 12:36. Isso significa que cada palavra que falamos será considerada diante de Deus. Não podemos ignorar esse princípio espiritual. Agora pense, quantas vezes você já declarou palavras negativas sobre si mesmo ou sobre outras pessoas sem perceber? O poder das palavras que curam. Se palavras podem ferir, então também podem curar. A Bíblia nos ensina a substituir palavras destrutivas por palavras que tragam vida e restauração. A língua dos sábios é medicina. Provérbios 12:18. Isso significa que, quando falamos palavras certas, podemos curar feridas emocionais, restaurar relacionamentos e transformar vidas. Exemplo bíblico: Jesus usou palavras de amor e perdão para restaurar pessoas que estavam destruídas pelo pecado. Para a mulher pega em adultério, ele disse: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. João 8:11. Para Pedro, que o havia negado 3 vezes, Jesus ofereceu restauração, perguntando 3 vezes: Pedro, tu me amas? João 21:15-17. Palavras de encorajamento têm poder de transformar destinos. Agora pense, como seria sua vida se você começasse a falar palavras de bênção e não de maldição? Como seriam seus relacionamentos se você usasse palavras de amor e não de crítica? Testemunho: o poder da mudança das palavras muitas. Pessoas vivem presas em ciclos de fracasso porque cresceram ouvindo palavras negativas e começaram a acreditar nelas. Vou compartilhar um exemplo real. História de transformação.
Havia um homem que desde pequeno ouvia seus pais dizerem: "Você nunca será ninguém na vida." Ele cresceu acreditando nisso, teve dificuldades na escola, fracassou nos negócios e viveu anos lutando contra sentimentos de inferioridade. Um dia, ele conheceu a palavra de Deus e começou a mudar sua fala. Em vez de repetir as mentiras que ouviu na infância, começou a declarar: "Sou filho de Deus e tenho propósito. Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:13. Deus tem planos de paz para mim. Jeremias 29:11. Pouco tempo depois, sua vida começou a mudar. Ele conseguiu um bom emprego, construiu um casamento saudável e hoje testemunha sobre o poder das palavras em sua vida. Isso não é coincidência. Quando alinhamos nossas palavras com a palavra de Deus, vemos transformação acontecer. Agora eu te pergunto, se Deus estivesse ouvindo cada palavra que você fala, e Ele está, o que Ele diria sobre sua linguagem? Você tem liberado palavras que edificam ou que destroem? O que você pode mudar hoje na sua maneira de falar para viver as bênçãos que Deus tem para você? No próximo trecho do vídeo, vamos aprender passo a passo como transformar a nossa linguagem e começar a falar a linguagem do céu. Como transformar sua linguagem e falar a linguagem do céu. Se as palavras têm poder para gerar vida ou morte, então precisamos aprender como moldar nossa linguagem para estar alinhada com Deus. Não podemos continuar falando de qualquer maneira, sem pensar nas consequências espirituais das nossas palavras. A Bíblia nos ensina que devemos ser intencionais na forma como falamos. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4:29. Isso significa que as palavras que saem da nossa boca precisam ser filtradas, purificadas e cheias de graça. Mas como podemos mudar a maneira de falar? Como podemos transformar nossa linguagem para que ela seja fonte de vida e não de destruição? A resposta está na renovação da mente e no domínio espiritual da nossa língua. E para isso, vamos seguir um processo prático e poderoso. Passo 1. Identificar palavras negativas. O primeiro passo para mudar nossa linguagem é tomar consciência do que estamos falando. Muitas vezes repetimos frases destrutivas sem perceber. Desafio: durante um dia inteiro preste atenção às palavras que você fala. Quais delas são negativas? Você diz frases como: "Isso nunca vai dar certo." "Eu sou um fracasso." "Minha vida está destruída." "Eu sempre erro." Se você fala assim, está auto-sabotando sua vida espiritual, emocional e até física. Palavras negativas criam uma atmosfera espiritual opressiva, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6:45. Se você quer mudar sua linguagem, precisa começar mudando o que está no seu coração. Exercício prático. Pegue um caderno e anote todas as palavras negativas que você diz durante um dia. Depois, peça a Deus para te mostrar quais dessas palavras estão te afastando das promessas dele. Passo 2. Substituir palavras negativas por declarações de fé. Agora que identificamos as palavras destrutivas, precisamos substituí-las por palavras que edificam. A Bíblia nos ensina que devemos confessar palavras de fé, porque aquilo que declaramos em concordância com Deus gera transformação. Diga ao fraco: "Eu sou forte." Joel 3:10. Se Deus diz que o fraco deve declarar força, isso significa que a nossa fala pode mudar nossa realidade. Exemplos práticos de substituição. Eu nunca vou conseguir. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Nada dá certo para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Estou sozinho, ninguém liga para mim.
O Senhor está comigo, não temerei. Salmo 118:6. Meu futuro é incerto. Sei que os planos de Deus para mim são de paz e não de mal. Jeremias 29:11. Exercício prático. Pegue cada frase negativa que você escreveu no passo 1 e substitua por uma promessa bíblica. Faça isso todos os dias, até que essas palavras de fé estejam enraizadas em seu coração. Passo 3. Oração e confissão diária. Transformar sua fala não é um evento único, mas um processo contínuo. Por isso, precisamos cultivar um hábito diário de oração e confissão positiva. O que significa confessar? Na Bíblia, a confissão não significa apenas admitir pecados, mas também declarar verdades espirituais com fé. Cri, por isso falei. 2 Coríntios 4:13. Isso significa que precisamos falar aquilo em que cremos. Exemplo de oração declarativa. Senhor, eu declaro que sou abençoado. Minhas palavras serão fonte de vida e não de destruição. Eu rejeito toda palavra negativa que já declarei sobre mim e sobre os outros. A partir de hoje, minha boca será usada para abençoar, edificar e glorificar o teu nome. Amém. Se você começar a fazer isso todos os dias, sua mente será renovada e sua fala será transformada pelo Espírito Santo. Passo 4. Cercar-se de influências positivas. Outra forma de mudar sua linguagem é prestar atenção ao que você escuta e às pessoas com quem convive. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se você passa tempo com pessoas que reclamam, falam negativamente e não têm fé, sua mente será influenciada por esse ambiente. Dicas práticas. Comece a consumir conteúdos que edificam sua fé. Pregações, louvores, leituras cristãs. Busque conviver com pessoas que falam palavras de vida e fé. Quando ouvir alguém falando negativamente, escolha não concordar. Em vez disso, diga algo positivo. Passo 5. Vigiar e corrigir sua fala. Constantemente, mudar a forma de falar não é algo que acontece do dia para a noite, mas com a ajuda do Espírito Santo, podemos aprender a dominar nossa língua e usá-la para glorificar a Deus. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago 3:2. Isso mostra que quem controla a língua controla a própria vida. Dicas para manter sua fala alinhada com Deus. Ore antes de falar em momentos de raiva. Antes de dizer algo, pergunte-se: isso edifica ou destrói? Se disser algo negativo, corrija imediatamente. Declare palavras de bênção diariamente. Exemplo prático. Se um problema surgir e sua primeira reação for dizer: eu não sei o que fazer, pare e declare: o Senhor me dá sabedoria e direção. Tiago 1:5. Com o tempo, sua mente será treinada para responder com fé e não com medo. Reflexão final. Agora pense com sinceridade. Quais palavras você tem falado sobre sua vida? Você percebe que precisa mudar sua linguagem? Está disposto a começar esse processo hoje? No próximo trecho do vídeo, vamos falar sobre como concluir essa transformação com um chamado para a ação, para que você possa aplicar tudo o que aprendeu e viver uma vida alinhada com a palavra de Deus. Agora que entendemos o poder das palavras, como elas podem construir ou destruir, curar ou ferir, abrir portas ou fechá-las, chegou o momento de fazermos uma escolha. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A Bíblia nos ensina que não basta apenas ouvir a palavra, precisamos praticá-la. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Isso significa que não adianta apenas saber que palavras têm poder. Você precisa começar a mudar sua fala hoje mesmo. Ao longo deste vídeo, aprendemos que
Palavras têm poder para gerar vida ou morte. Provérbios 18, 21. O que falamos influencia nossa vida espiritual, emocional e física. Jesus usava palavras para curar, libertar e transformar vidas. Precisamos eliminar palavras negativas e substituí-las por declarações de fé. A oração e a confissão diárias são essenciais para moldar nossa linguagem. Devemos nos cercar de influências positivas e vigiar constantemente o que falamos. A grande questão agora é: o que você vai começar a declarar sobre sua vida a partir de hoje? Se Deus está te chamando para mudar sua fala, não ignore esse chamado. Hoje pode ser um marco na sua história. O dia em que você escolheu usar suas palavras para edificar e não para destruir. Vamos fazer um compromisso agora? Declare nos comentários uma palavra de bênção sobre sua vida, sua família, seus sonhos. Exemplo: a partir de hoje só falarei palavras que glorificam a Deus. Minha vida está nas mãos de Deus e eu viverei suas promessas. Eu sou mais que vencedor em Cristo. Se você acredita que essa mensagem pode mudar vidas, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos que edificam sua fé. Que Deus te abençoe poderosamente.